Olá, que Deus continue abençoando todos vocês. Obrigado pelo privilégio de poder falar a sua vida, acreditando que a palavra de Deus ela é poderosa e certamente cada porção dela que nós desfrutamos, a tendência é a nossa vida ficar cada vez mais equilibrada. Eu vou compartilhar com vocês um relato bíblico e tirar algumas lições dele, de um fato que está registrado em 3 evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. É o relato do cego Bartimeu. E algumas coisas, na verdade são muitas, cada vez a palavra de Deus ela se renova. Mas nesta ocasião nós vamos tirar algumas lições importantes que servirão para o nosso dia a dia. E como eu disse que está o relato em 3 evangelhos, eu vou ficar com o evangelho de Marcos, perdão. Ele está registrado no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, vou ficar no meio ali, no evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. E vamos tirar algumas lições muito importantes para a vida. E tenho certeza que essa palavra chegou na hora certa, no momento certo e para a pessoa certa, que é você. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Assim está escrito. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Algumas lições que nós podemos tirar aqui deste fato. A primeira lição: está escrito que, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Agora presta atenção. Aparentemente nós estamos vendo a relação de Jesus com um mendigo. Porque a Bíblia diz que ele estava sentado junto ao caminho mendigando. Só que o texto diz que Bartimeu era filho de Timeu. Por
que o registro do pai dele, do nome do pai dele? Então, a primeira coisa que eu quero que você pense na vida é o seguinte: está um homem mendigando, lutando pela vida, pela sobrevivência da vida, mas ele era filho de um homem importante. Quem era Timeu? Timeu era, segundo os entendidos, ele era um filósofo grego. Era um homem muito importante, um homem muito inteligente. Tanto que, num dos diálogos de Platão, é citado Timeu. Você vê a importância que era esse homem. Em uma certa ocasião, Platão, em um dos seus diálogos, ele cita Timeu, que foi o pai de Bartimeu. Viveu lá para o século, entre o século I e o século IV. Bom, nós temos um homem lutando pela vida, cego, mas não desistiu da vida. Mas ele era filho de um homem muito importante. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: haverá momentos na vida em que você tem um pai importante, uma mãe importante, uma família importante, uma herança de sobrenome importante. Mas eu quero deixar uma lição para você. Haverá momentos na vida em que você vai ter que fazer por você mesmo. Você que vai ter que lutar por você mesmo. É você que vai gritar por você mesmo. É você que vai lutar por você mesmo. O sobrenome ou o nome, a herança do nome, a herança da raiz genealógica. Haverá momentos em que ninguém vai te ajudar. Haverá momentos em que você é que tem que decidir. Aquele homem gritava. Nós temos o relato de, por exemplo, de um paralítico registrado na Bíblia Sagrada que ele alcançou a cura porque ele foi ajudado por 4 pessoas. Sim, haverá momentos em que algumas pessoas irão te ajudar a você alcançar uma cura, um milagre, uma provisão de Deus e até na vida. Mas haverá momentos em que você tem que entender que mesmo tendo uma herança, um pai importante, uma mãe importante, amigos importantes, haverá momentos que você tem que lutar sozinho. Primeira coisa, faça você mesmo, independente da estrutura que você conviveu, que neste momento Bartimeu não está convivendo, ele está na beira da estrada mendigando. Mas não desista da vida. Não reclame de quem se recusa a te ajudar. Porque Deus está vendo tudo. Então, primeira coisa, mesmo tendo uma herança importante familiar, e evidentemente essa herança familiar pelo network era uma herança boa, tanto familiar como de amizades, mas tinha um que estava mendigando, mas não desistiu da vida. Também não se entregou. Começou a gritar. A segunda coisa é que quando Jesus ia passando, ele começou a clamar, começou a gritar. E as pessoas começaram a mandar ele se calar. Repreendia, cala sua boca, quieta. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que além de você lutar sozinho, você tem que resistir às pessoas que estão torcendo para ver a sua desgraça. Estão torcendo para ver a sua decadência, a sua queda. O filho de Timeu agora está na beira do caminho, mendigando.
E muita gente o repreendia porque queriam que dali ele terminasse a vida como um indigente. Se tirarem tua provisão, se tirarem a expectativa de você, se te tratarem como leproso, eu quero dizer para você que Deus vai passar no seu caminho. Não desista disso. Mas resista às pessoas que estão queimando as etapas, lhe queimando, queimando o seu nome, queimando o seu trajeto, fechando as portas. Existem pessoas que são más mesmo, existem pessoas que cercam o outro da ausência das oportunidades para destruí-lo. Mas eu quero dizer que desiste não. Resiste a toda e qualquer investida contra a sua vida. A outra coisa, a outra lição, é que o grito dele, o clamor foi tão alto que chegou até Jesus. Jesus ouviu e viu o sacrifício dele e disse: tragam este homem até aqui. E quando foram chamar o cego, deram a ele uma orientação: tenha bom ânimo e levanta. A única coisa que te faz ficar de pé é o seu ânimo. Eu não estou falando que uma coisa é você sorrir, não estou falando da sua alegria, eu estou falando do seu ânimo. Eu estou falando da sua convicção. É o que te faz ficar de pé. Se anima. A vida precisa de você. Se anima. O texto é claro, verso 49, Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Significa: cara, você está cego, você tem um problema sério, mas se anima, se levanta. Ele se animou e se levantou e foi até Jesus. E ele se animou de uma forma tão extraordinária que ele pegou a capa que ele tinha, que ele usava para pedir esmola, e jogou ela fora. Ele disse: agora chegou a minha vez. Pode acreditar. Na hora certa, no momento certo, haverá uma grande virada na sua vida. E ela virá por um milagre, porque ela vem da parte de Deus. Pode ter certeza. Ele lançou a capa e foi embora. E aí Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero tornar a ver. Eu quero ver. Jesus disse: a tua fé te salvou. E logo, imediatamente ele viu. Uma outra lição que temos aqui é que existe um presente de Deus muito grande, chamado a graça para voltar a pôr tudo em ordem. Existe uma graça de Deus para restituir, para trazer de volta. Existe uma graça de Deus para fazer você ser o que você era. Pode ter certeza. Que diga ao filho pródigo que conheceu essa graça que fez ele voltar. Esse presente de Deus, a graça salvadora que existe para fazer a gente voltar ao que era. No golfe, no esporte golfe, existe um recurso chamado mulligan, que significa tacada extra. Significa um atleta errou aquela tacada, então ele tem direito a uma tacada extra. Houve um problema, então mulligan para ele, uma tacada extra. Tem uma tacada extra para você, pode ter certeza. E logo que ele viu
seguiu a Jesus pelo caminho. Isso é gratidão. Gratidão é quando a gente reconhece que aquele que começou a boa obra, continuou ela, nos abençoou. E nada neste mundo nos impede de amar e seguir a Cristo. Nada. Aquele homem, quando tornou a ver, ele seguiu a Jesus. Seja apaixonado por ele. Seja apaixonado por Deus. Deus te abençoe. Você é um sucesso.